2 Timóteo 2:1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu Evangelho. Pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. A palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. É só até esse versículo que nós vamos ler. Esse capítulo trata da vida e do serviço do crente em tempos de abandono da verdade. A vida e o serviço do crente em tempos de abandono da verdade. Essa segunda carta que o apóstolo escreveu ao Timóteo, seu filho na fé. Ele começa dizendo: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos também, para também ensinarem os outros. Timóteo tinha ouvido muitos ensinamentos do apóstolo Paulo. E nós lemos até numa ocasião, quando havia a cooperação dos presbíteros da igreja, tipo uma profecia sobre o futuro de utilidade de Timóteo na obra de Deus. É interessante nós pensarmos nele, olhando para cada moço, cada moça aqui. Timóteo foi salvo muito cedo na vida. Parece... Há quem calcule que com certeza ele tinha menos de 18 anos, quando o Evangelho chegou na cidade onde ele morava e quando ele foi salvo. E teve dali para frente uma vida de utilidade no trabalho do Senhor. Vale a pena pensar nisso. Uma pessoa salva na sua mocidade salva a alma,
salva a vida e tem um objetivo de usar a sua vida para servir a Deus aqui nesse mundo. Muitos crentes já com mais idade, às vezes tem desejo de fazer alguma coisa para Deus, mas a saúde não ajuda mais. Quero ir lá fazer aquela visita, mas estou sentindo uma dor. Então, nem sempre o nosso corpo acompanha o desejo da nossa alma de servir ao Senhor. Mas, assim como Timóteo, aqueles aqui entre nós que Deus salvou na sua mocidade, aproveita os teus dias para servir a Deus, junto com os irmãos mais velhos. Servir a Deus. Você jovem, tem saúde, tem vigor, tem disposição. Coisa muito linda. O companheirismo entre esses dois aqui, Paulo e Timóteo. Mais adiante, Paulo vai chamar a si mesmo como Paulo o velho. O novo como o velho. O velho tem conhecimento, tem experiência. O velho nem sempre pode fazer as coisas, mas o novo do seu lado é um incentivo para o velho. O novo tem vigor, tem força, pode ir, vamos lá, servir ao Senhor. Então diz aqui, sofre comigo as aflições. Timóteo tinha visto Paulo sofrendo lá quando ele chegou para pregar o Evangelho na cidade onde Timóteo morava, sofrendo. Então é importante nós nos lembrar que a nossa fidelidade a Deus produz sofrimento, mas produz depois uma recompensa eterna na glória de Deus. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis. Vamos prestar atenção um pouquinho nessas palavras aqui. Confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Nós estamos esperando a vinda do Senhor, mas não sabemos com certeza que Ele venha hoje, ou amanhã, ou este mês. Alguns de nós estamos esperando a vinda do Senhor há mais de 40 anos. Se todos nós naquele tempo ficasse de braços cruzados, olha, o Senhor vem. Minha Bíblia está ali, mas o Senhor vem. Pouco vai me adiantar, tá? Tem um fulano lá que eu quero levar um convite para ele ouvir o Evangelho. Mas o Senhor vem, pode vir hoje. E hoje eu não posso ir lá. Sabe, prezados irmãos, não queremos dizer que vai demorar a vinda do Senhor, nem podemos dizer isto, mas olhando para trás, devemos dar graças a Deus que não estamos de braços cruzados. Então, confia a homens fiéis. Timóteo, ele tinha passado talvez 20 anos na companhia do apóstolo Paulo. Tinha aprendido
tanta coisa. Não era para ele guardar aquilo para si. Olha, mas eu sei. Eu entendo uma porção de coisas da Bíblia, mas eu não vou passar para os outros. Porque senão amanhã ou depois aquele irmão vai saber mais do que eu. E eu vou estar com vergonha? Não deve ser esse o nosso pensamento. Vamos transmitir uma palavra de ministério, um estudo bíblico. Vamos transmitir aquilo que não foi nós que aprendemos. Como diz aqui, de mim ouviste. O próprio apóstolo Paulo não guardava para si aqueles grandes mistérios que ele compreendeu a respeito de Cristo. Ele repartia com o povo de Deus aqui. Timóteo também. Era para ser assim. Então, irmãos, você que está há mais anos nos caminhos de Deus, olha para os que estão há pouco tempo salvos. Reparte com eles. Até em particular. E muitas vezes é melhor em particular ainda. Porque numa reunião tem pessoa que está ouvindo e não toma para si. E era para ela. Nem se liga. Mas quando a gente está conversando em particular com um só, ou numa casa que tem vários, mas todos estão ali, mas não tem dúvida, né? É com nós que ele está falando, está nos ajudando a compreender esta passagem da palavra de Deus. O que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis. Homens fiéis, graças a Deus que há homens fiéis. Irmãos que querem ficar com a verdade da palavra de Deus. Não querem distorcer, não querem alterar nada. Então, esses aí são idôneos para também ensinarem os outros. No nosso ensino, no nosso aprendizado, é assim. Nesse mundo tem seminários para ensinar as pessoas, tem escolas bíblicas para ensinar as pessoas. Na Bíblia não tem nem seminário nem escola bíblica. Tem isso aqui. Timóteo, 20 anos lado a lado com Paulo, aprendeu tanta coisa. Agora Paulo vai morrer. Timóteo vai ficar mais um pouco na terra. Timóteo vai passando para os outros. Tudo aqui. Não existe ciúmes entre aqueles que fazem uso da palavra de Deus. Feliz de nós se daqui 4, 5 anos aquele moço, pouco tempo salvo, daqui 15 anos ele tem capacidade de explicar melhor do que a gente uma passagem como essa. Que motivo de dar graças a Deus acontecendo assim. Homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. E assim vai continuando. As doutrinas da palavra de Deus vão sendo transmitidas nas reuniões e em particular também. E vale a pena, irmãos. Vale a pena nós voltarmos a praticar as visitas nas casas dos crentes.
uns crentes visitando os outros, lendo a Bíblia. Isto é uma coisa que Deus deseja. Muitas vezes, talvez não é assim, mas devia ser. Devia ser. Eu me lembro, lá na casa do meu pai, Rio Pardo, tinha nossa família e tinha a família do seu Graciliano, na mesma rua, na mesma quadra. E ele também tinha se salvado há pouco tempo, depois que nós, mas há pouco tempo. Meu pai tinha vários filhos, o seu Graciliano também. E seguidamente, de noite, um ia com a família na casa do outro. E o assunto era a palavra de Deus. Não eram pessoas que entendiam muito. Não precisa ser pessoas que entendem muito. Basta que sejam crentes fiéis. Vão ler alguma coisa da palavra de Deus. Deus vai cooperar, abrir o entendimento deles. Olha, era feita uma leitura da palavra de Deus. As crianças gostavam de cantar uns hinos, as duas famílias juntas. No fim, os pais da gente oravam. Coisa preciosa. Tomara a Deus que esteja acontecendo com o povo de Deus aqui. Irmãos, nós precisamos disso. Vai nos guardar bastante. Nós nos reunirmos. Quem sabe até para comentar o assunto da pregação do domingo passado. E começa olhando de novo aquelas passagens que foram lidas. E Deus pode ajudar até a descobrir mais alguma coisa. Vamos fazer isso aqui que Paulo diz a Timóteo. Confia a homens fiéis que sejam idôneos para ensinarem os outros. E assim o Evangelho vai continuar. Paulo estava no fim da vida dele. A gente, quando já é chamado de terceira idade, já sabe, né? A vida está curta. Poucos que têm vida longa depois de entrarem na tal de terceira idade. Vamos guardando para nós só o que aprendemos. Não foi nós que aprendemos, nós recebemos de alguém. Sozinho nós não conseguimos aprender quase nada. Vamos passando. Vamos ver os homens fiéis que depois da nossa saída deste mundo vão estar aqui animando o povo de Deus, levando adiante esta mensagem tão gloriosa, mesmo na igreja local. Que lugar maravilhoso! Eu sinto falta muitas vezes da igreja local. Nem sempre posso estar domingo na ceia do Senhor. Moro 160 quilômetros longe, onde tem a ceia do Senhor. Mas que privilégio quem mora na cidade, onde tem a ceia do Senhor e as demais reuniões do povo de Deus. É um campo para trabalhar, para aprender, para compartilhar aquilo que temos aprendido, para servir a Deus, até que o Senhor Jesus Cristo volte. Então, você já ouviu falar na sucessão apostólica? É uma invenção dos homens, né? A sucessão apostólica que eles dizem
Pedro passou a autoridade para o Papa fulano, e aquele Papa fulano para o outro, até hoje. A sucessão apostólica é esta aqui. Paulo passou a mensagem para Timóteo. Paulo está sabendo, vai morrer logo. Questão de meses, talvez, ou nem meses. Timóteo vai ficar, é mais novo. Então, Paulo passou para Timóteo, agora Timóteo passa para os homens fiéis. Onde estão esses homens fiéis? Eles estão na igreja, na igreja local. Tem sim. Mas são muito novos, não tem problema. Se são fiéis, se não querem mudar nada da palavra de Deus, confia para eles. E assim vai ser transmitido. Sofre comigo nas aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Vemos aqui agora o crente como um soldado. E ele como um soldado, o primeiro compromisso é com o seu general. Meu general me alistou para a guerra. Meu compromisso é agradar a ele, fazer aquilo que ele me mandou. Nota bem, ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. A guerra não é uma coisa boa. Talvez nenhum de nós aqui viu guerra. Eu não. Mas, claro que se sabe. Deve ser um dia triste. Deve ter sido um dia triste em épocas passadas, quando muitas famílias brasileiras tiveram que abraçar pela última vez o pai, o marido, o irmão, rumo à Itália para lutar, sem saber se voltava mais. Mas aqueles soldados tinham um compromisso com o capitão do exército brasileiro. Tinha que ir. E nada mais os embaraçava. Então, há tantos negócios desta vida. Não está falando de pecado. Esse negócio desta vida não é pecado. É as necessidades, o trabalho, os compromissos. E quem tem uma família vai acrescentar várias coisas. Tantos compromissos que surgem no tempo que a gente é jovem, no tempo que a gente tem filhos pequenos. E quando chega a ser avô, aparecem outros compromissos ainda, diferentes daqueles primeiros. Negócios dessa vida. Mas eu tenho que apoiar, tenho que encaminhar. Muito bem. Primeiro nós temos o compromisso com o nosso capitão. Vamos servir a Cristo, dar a preferência para Ele. E não vamos nos embaraçar com os negócios, mais legítimos negócios dessa vida. Em anos passados, também, no tempo da Guerra dos Farrapos, os homens saíram para a luta. As mulheres tinham que tomar conta das fazendas, cuidar do gado, curar o gado, deve ser coisa difícil. Plantar, colher,
Onde está o marido? Onde está o pai, o irmão que fazia isso? Ele foi para a guerra. Mas e o compromisso dele na casa de dar o sustento, de fazer todo aquele serviço? Agora não, o compromisso dele primeiro era com seu capitão, que o alistou para a guerra. Então não vamos nos esquecer. Deus nos salvou. E nós temos um compromisso de servir a Ele. O máximo, sem deixar nos atrapalhar pelos negócios dessa vida. Mas depois, finda a guerra também finda. Finda a guerra. A guerra nesse mundo, quem vai não sabe se volta. Mas esta guerra aqui, todos vão voltar. Nenhum vai se perder. Se estão lutando para Cristo, é porque são dele, não vão se perder. Que dia feliz será quando cada irmão e cada irmã ouvir do seu capitão lá no céu: meu servo fiel, minha serva fiel, tá bom, estou contente contigo. Verá algo nesse mundo que se compare com isso? Chegada lá no céu daquele crente que tanto batalhou aqui no serviço de Deus, nesta guerra contra o inimigo. E muitas vezes podemos nos prejudicar até materialmente, não conseguir tanto como o nosso vizinho ou o nosso colega de mesma profissão consegue. Mas tem algo esperando aquele crente, uma recompensa muito rica por toda a eternidade. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Paulo estava sofrendo ainda. Ele sabia. Ele era, além dele ser um apóstolo, ele era uma pessoa com muito conhecimento, com muito estudo, com muita perspicácia. Sabia, eu estou morto. É questão de dias, semanas, talvez. O Nero, o imperador de Roma, já tinha incendiado a cidade e acusado os cristãos daquele crime. Paulo era um dos alvos principais, como alguém que estava na frente do povo de Deus. Sofre comigo, diz Paulo a Timóteo. Pois ia ser Timóteo. Não veja que nós lemos na carta aos Hebreus. Não sei quem escreveu a carta aos Hebreus. Nós lemos lá que já está solto o irmão Timóteo. Já está solto o irmão Timóteo porque esteve preso, né? Quem escreveu a carta fez esta anotação. Timóteo seguiu os conselhos de Paulo. Sofre. Temos também aqui aquele que milita. Em versículo 4, quem milita é no exército, militar do exército. Em versículo 5, se alguém milita, é aquele que participa de uma competição. As crianças aqui ouviram falar muito, né, sobre
os Jogos Olímpicos. Aconteceu no Rio de Janeiro em 2016, acho que foi. Estão acontecendo agora na Coreia do Sul. Aquilo. Competições. Cada pessoa, como diz aqui, ele não é coroado se não militar legitimamente. Muitos daqueles competidores são até pessoas com algum problema de saúde, mas eles treinam tanto, ficam o dia inteiro treinando. Eles querem receber a coroa, querem receber a coroa. Agora eles recebem uma moeda de prata ou de ouro, cobre às vezes. Então, se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Então o atleta se nega a muita coisa. A coisa que eles não comem, não podem passar do peso para exercer aqueles esportes e vencerem. De manhã cedo, muitos ainda estão dentro de casa. Dá uma olhadinha na janela. Passa um ali treinando, correndo, sua corrida. Para que isto? Essa hora? Para que isto? Vai ver o dia que ele ganhar a medalha? Ele vai ganhar a medalha. Milhares de pessoas vão estar olhando para ele, invejando ele. Eu que queria ganhar. Mas eu queria ganhar, mas eu estava em casa na hora que ele estava correndo. Tem uma medalha para nós também. Nosso Senhor tem uma medalha para nós. Mas se nós estiver bem acomodados só, outros que vão ganhar a medalha. Se alguém milita, não é coroado se não militar legitimamente. Tem aquele negar-se a si mesmo. E tem também o legítimo aqui, quer dizer, as regras. Tem regras bem estabelecidas na palavra de Deus. E se nós, salvos, quisermos fazer a obra de Deus fora das regras de Deus, nós não vamos ter recompensa nenhuma. Não vamos ter recompensa nenhuma. Uma vez eu fiquei bastante impressionado ouvindo um estudo bíblico. Era um estudo bíblico sobre o diácono e o ancião. E o irmão disse, olha, se Deus me preparou para um trabalho na igreja e eu estou fazendo outro, Ele não vai me recompensar. Ele vai me recompensar por aquele trabalho que é para mim. Mas eu tenho inveja do meu irmão, eu quero fazer aquilo que ele está fazendo e não fazer aquilo que Deus deixou para mim fazer. Eu não vou ganhar nada. Como a gente tem que pensar nessas coisas, né? O atleta, ele nega confortos para o seu corpo. Ele nega alimentos gordurosos, coisas gostosas. Ele nega. E também ele obedece todos os regulamentos. Quando ele chega no fim, ele é aplaudido, recebe a coroa.
O que será que significa o que o apóstolo Paulo escreveu? Que vos será concedida amplamente a entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Para certos crentes, ali tem umas palavras antes desse versículo. Uma entrada no céu. Se fosse aqui na terra, né, a gente ia dizer um abraço caloroso, um aperto de mão caloroso, a chegada. Olha, vale a pena nós nos lembrar disso. Nós estamos caminhando para aquele dia, para chegar. Pela vinda do Senhor, ou pelo fim da nossa vida, nós estamos caminhando nesta direção. Vamos ser os atletas. Vamos negar para nós muita coisa. E tantas vezes a gente pensa, mas isso aí não é pecado. Não, não é pecado, mas se eu não usasse, se eu não fizesse, eu servia a Deus melhor. É essa conta que nós temos que fazer. O que queremos? Queremos servir a Deus melhor. Então, vamos negar aqui, como o atleta nega tanta coisa. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Todos esses versículos nós temos aqui o se, né? O se não quer dizer dúvida. Se alguém milita, não é dúvida. O lavrador que trabalha, não é que tenha um que não trabalha. É uma certeza aqui, para todo crente. O lavrador trabalha um trabalho cansativo, exaustivo. Lavrador que trabalha. Qual é o perigo para o lavrador? O perigo dele desanimar. Porque ninguém está vendo ele lavrar. Lavração é longe das estradas, né? Longe das casas. Alguém em casa sabe, mas uma pessoa, duas só sabe. Lá, naquele fundão do campo lá, lavrando, fazendo a sua lavoura. Ninguém está vendo. Olha, crentes, você está fazendo coisas para a igreja de Deus. Cuidar pela igreja de Deus. Seja até as coisas mais simples, como a conservação do salão, a conservação do pátio ali. Pode ser que ninguém está vendo. Mas você vai ser o primeiro a gozar dos frutos. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Aquele a quem nós servimos, nos serviços mais humildes, nos serviços mais simples, um serviço que talvez nenhum irmão saiba que nós fizemos. Vem um dia da recompensa. E trabalho, né? O trabalho aqui quer dizer suor, forcejar, se sacrificar. Trabalho leve qualquer um faz, né? Passa um paninho aqui, ó, em cima da plataforma. Facilidade. Limpar o banheiro lá é outra coisa muito mais difícil. Exige ter um estômago bom para lidar com aquilo. Trabalha, e o crente trabalha e faz. E ninguém vê. Não tem problema.
Quem precisa ver, está vendo. Faça. Continue, trabalhe. Sua. Fica cansado trabalhando para Deus. Vem o dia quando você vai ser o primeiro que vai desfrutar daquilo, o resultado do seu trabalho. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Importante, né? Felicidade do agricultor. Tanto suor, tantas horas a mais de trabalho que ele dedicou ali na sua lavoura. Daqui a pouco ele pega na mão a fruta. Alegria, né? Para ele. Ah, olha que valeu a pena. Assim é aqui. O lavrador que trabalha deve ser primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento. Considera. Era para o Timóteo ler a carta, não como quem lê um jornal, né? A gente lê o jornal, tá, já li, bota lá no canto ou bota fora. Amanhã tem outro jornal, outras notícias, e aquelas de hoje acabaram. Não, esta aqui não. Considera, Timóteo. Lê a carta uma vez, lê de novo depois. De vez em quando lê e medita. Fica pensando na situação da aflição do soldado, do atleta, do agricultor. Procura compreender essas coisas. Observa. Alguns de nós não temos prática, por exemplo, na agricultura. Mas olha, sabe que até era interessante observar o serviço do agricultor, para ver como é que é, as dificuldades que ele tem, e ver ele no dia que ele está colhendo a safra dele, a alegria que ele tem. Nós um dia vamos estar colhendo também. Vamos colher e não vamos nos desanimar. Vamos olhar para o nosso Senhor. Sobre o sofrimento, nós temos aqui Cristo e Paulo como exemplo. Diz: lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi. Ele ressuscitou dos mortos, segundo o meu Evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Lembra-te de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? É o descendente de Davi, o rei. É o que está destacado aqui. Mas ele teve que morrer. Ele sofreu. Ele sofreu para depois ganhar o reino. Que exemplo para nós. Ele sofreu para depois ganhar o reino. Lembra que o diabo queria dar o reino para Cristo antes de Cristo morrer? Lá na tentação no deserto. Num momento do tempo, o diabo mostrou todos os reinos do mundo. De certo, o diabo tinha internet já naquele tempo, né? Como mostrar? Num monte? Todos os reinos do mundo? Havia pelo menos 4 grandes nações naquela época. E mostrou a glória daqueles reis. O luxo, o conforto. E o
disse ao Senhor Jesus: eu vou dar para ti se tu me adorares. Coisa muito triste, né? A audácia do Satanás contra o seu Criador. Mas o Senhor Jesus não podia pecar, era impecável. Ele tinha no seu coração: o meu Pai, meu Deus, quer que eu sofra primeiro para depois eu reinar. É isso que eu quero fazer. Bom a gente pensar também na questão do tempo. Pensa aqui, por exemplo, o lavrador será o primeiro a gozar dos frutos. Quando será que nós vamos gozar dos frutos desse trabalho que fazemos para Deus na sua igreja? Está demorando muito. Eu não estou tendo gozo nenhum. Estou tendo sofrimento, estou tendo tristeza, estou tendo dissabores, estou tendo problemas, não estou tendo gozo. Quanto tempo faz que o Senhor Jesus Cristo está esperando o reino dele? 2000 anos, não é? Como é que ele pode esperar 2000 anos? Nós não podemos esperar 1 ano, talvez, ou 2, para ver esses frutos, gozar estes frutos que Deus nos promete. E Paulo, ele disse: eu sofro como um malfeitor, para que os escolhidos alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória. Mas a gente podia dizer: mas o exemplo de Cristo é Deus, não podemos pegar para nós o exemplo dele. Mas aí temos o exemplo de Paulo, então. Paulo quer ver as pessoas salvas. Ele pode estar pensando em Filipos, aquele carcereiro, depois de toda aquela injustiça de apanhar na praça pública, de estar com os pés no tronco. Carcereiro salvo. Será que todos nós aqui, irmãos e irmãs também, você já teve um grande interesse por alguém e depois você viu aquela pessoa salva? Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz isto: são dores de parto, algo difícil, algo terrível. Nós que somos homens só podemos falar pela boca dos outros sobre isso, não sabemos nada dessas dores de parto. São as piores dores que existem. E assim Paulo dizia: eu tinha essa agonia para a salvação dos Gálatas. Que viu ele salvo. Olha, vamos pegar para você alguma pessoa que não está salva. Ora por ela. Ora com sentimento, ora com agonia. Quando você vê aquela pessoa salva, mas vai dizer: valeu a pena a minha agonia, o meu sofrimento por aquela pessoa. Então, irmãos, eu quero deixar com nós essas palavras. Que Deus nos anime, todos nós. Os dias são dias de abandono da verdade. O mundo está abandonando a verdade. Nós não. Você não. Você é fiel. Não vai abandonar a verdade. Você vai servir o seu capitão. Você
como atleta de Cristo, não vai dar tudo que o seu corpo quer e que a sua mente pede. Você vai receber o galardão daquele serviço que você está fazendo, que ninguém sabe. Mas a pessoa que precisa saber, ela sabe. E ela dará a rica recompensa. Vamos orar.